já passamos da tarde para a noite, né? Com essa conversa, né? E eu estou aqui para fazer também a recomendação da leitura de um livro. Esse livro, né? O nome do livro é Narciso e Goldmund, de um autor alemão, Hermann Hesse. O livro Narciso e Goldmund, pela primeira vez chegou às minhas mãos no período de 85 a 86. Né? Quando eu fazia a Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu tive 2 professores de uma grandiosidade imensa e eles levavam sempre, né, os alunos a outras leituras. Né? Um deles foi Raimunda Medeiros Germano e Abigail Moura Rodrigues. E essas leituras feitas em 2 disciplinas, que era exercício de enfermagem e didática aplicada à enfermagem. Então, essas leituras elas eram tão importantes, tão salutares para a formação de um enfermeiro diplomado que pensasse, né, que levavam a outras conexões, a outras leituras. E foi exatamente nesse período, né, em que eu estava estudando para 2 disciplinas dadas por Raimunda Medeiros Germano, que veio às minhas mãos o livro Nunca Lhe Prometi um Jardim de Rosas, importantíssimo, e o livro Narciso e Goldmund, de Hermann Hesse. Nesse livro, Narciso e Goldmund, né, Hesse vai mostrar, ele vai construir todo um cenário, né? Claro que Hesse é conhecido por outros livros extremamente importantes, Dr. Fausto, né? E outros, mas vamos focar aqui, tá certo? Em Narciso e Goldmund. Em Narciso e Goldmund, nós podemos ter um diálogo com a psicanálise freudiana, né? Com as construções elaboradas por Jung, com o banquete de Platão, com a filosofia platônica, com a filosofia aristotélica, né? E ele é um livro extremamente norteado para mostrar os conflitos e as construções do o que é o ser humano, o sujeito humano em busca de si. E isso é colocado por Hermann Hesse no personagem Narciso e no personagem Goldmund, né? Então, qual é o mundo de um rapaz chamado Narciso e de um rapaz chamado Goldmund? O mundo é um convento, né? É um grande monastério. Um monastério que tem características da arte românica e da arte gótica, né? Um monastério com um pouco de arte romântica goticista, um monastério com torres, né? Com arco cruzeiro, com uma grande igreja, né? Com bibliotecas, com salas para reflexões, com torre, com criptas, né? Uma grande abadia medieval, que era também uma escola para os alunos que vinham ou da aristocracia. Os aristocratas colocavam os seus filhos durante um tempo nesses monastérios para estudar, né? Para aprender o trivium, né? O quadrivium, as artes, né? E também a burguesia já colocava também os seus filhos para aprender nesses monastérios. E outros iam para os monastérios para se dedicar à vida religiosa, não é?
E esse monastério predomina o saber aristotélico, o saber da escolástica, né? O grande convento de Mariabron é um convento em que as teses de Aristóteles, elas eram colocadas, né? Então nós temos aqui a história de Narciso e de Goldmund. Narciso voltado completamente para o mundo abstrato, né? Para uma pulsão cognitiva, para o espírito, para as reflexões, para uma racionalidade. E Goldmund voltado para uma vida, né? Para deixar realmente o monastério, porque ele não tinha as aptidões que Narciso tinha, né? Para a filosofia, para esse mundo voltado às construções racionais. Goldmund era mais centrado, né? Era mais voltado para a vida das pulsões, para a vida do errante, não é? Daquele que ia caminhar pelo mundo em busca, não é? De si, de descobrir quem ele era. Então, cada um descobre, a partir de suas vivências, a partir de sua luta, até de uma luta consigo mesmo, para saber quem cada um é, não é? Então, é diante disso aí que nós vamos ter um abade Daniel, que vai mediar, que vai ser o cuidador, não é? Tanto de Narciso, de capacidade intelectual, não é? Extremamente sábio, extremamente voltado, não é? Para essas aptidões intelectivas, e o outro, Goldmund, vai ser aquele que vai deixar o convento para viver realmente uma vida errante, uma vida de buscas. Então, nessa construção literária, o Hermann Hesse trabalha com dualidades. De um lado está Apolo, não é? Apolo, o deus da razão, que é representado não é? Por Narciso, que de tão importante dentro da carreira se torna o primeiro homem do monastério. E do outro lado, não é? O lado dionisíaco, o lado das paixões, o lado da desrazão, não é? Dessas pulsões em busca de prazeres, em busca de aventura. Então, Dionísio leva Goldmund, exatamente, o mundo dionisíaco é o mundo dessas construções interiores, não é? Voltada para os prazeres, voltada para essas paixões, ou rápidas ou não rápidas, não é? Desse modo é que há uma busca de algo que é uma mediania. Se de um lado, não é? Quando eu digo há uma busca de uma mediania, porque Hermann Hesse vai mostrar que nos dois vai ser encontrado essa mediania, não é? Nas duas posições, nos dois comportamentos, não é? E se de um lado eu retomo até a ética aristotélica, a ética Nicômaco, porque se de um lado há um excesso em Narciso pela vida intelectual, pelas construções filosóficas, teóricas, metodológicas, da sabedoria, e isso pode ser vício. Do outro lado, se há uma busca pelo mundo dos prazeres, pelo mundo errante, a ponto de Goldmund, né, vivenciar a própria peste negra que houve na Europa, e ele escapa da peste, né? Passar por muitas confusões, né? E o mundo dele ser o mundo dos amores, o mundo de diversas mulheres encantadoras. Então ele também entra no vício porque eles estão nas extremidades e nunca na mediania. E o outro diálogo do Hermann Hesse é com o Banquete de Platão, quando ele vem trazer, não é,
O que sustenta os dois? O que sustenta os dois é Eros. E é um Eros tão sublimado, não é? Que um sublima exatamente no mundo intelectual e o outro vai sublimar porque se torna um grande escultor, não é? Um grande artista. Goldmund se torna um artista que no ápice, não é, da sua saudade, a saudade sentida por Narciso, por viver num mundo tão errante, ele constrói sua melhor escultura, que é a escultura, não é, de João, o profeta, mas na verdade quando ele olha é Narciso. Então esse texto do Hermann Hesse, ele é cheio de teses, de antíteses e de sínteses, só que num último momento, não é? No último momento do último reencontro de Narciso com Goldmund, é que eles descobrem que se amavam a vida toda. E agora já não dava mais tempo para ter a oportunidade de viver, não é, esse banquete platônico. Então chega, não é, a morte de Goldmund e Narciso vai passar a viver o resto da vida exatamente dedicado a essa construção deste monastério. Então é uma leitura indicativa para todos vocês, principalmente para aqueles que querem estudar filosofia aristotélica, estudar o banquete de Platão, né? Estudar a psicanálise, porque ele vai mostrar a possibilidade de vocês dialogarem com o conceito de sublimação. Né? As obras de arte, as grandes obras, são obras sublimadas. As grandes teses de doutoramento, as grandes teses da filosofia, as grandes teses dos grandes cientistas, que passam dias e horas, são também fruto né, de um inconsciente, de pulsões, né, de rosários de pulsões que levam a essa sublimação. Então, obrigado pela oportunidade mais uma vez.